A paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Tudo bem com vocês? Mais uma vez aqui, seu irmão em Cristo, Dilson Leite, e nós hoje estamos para mais uma lição da Escola Bíblica Dominical, hoje a lição de número 3, com o título O Despertamento Renova o Altar. A nossa lição do terceiro trimestre da Escola Bíblica Dominical, edição especial que nós estamos estudando, que é classe de jovens e adultos, uma reedição da lição do terceiro trimestre do ano de 1993, que foi comentada pelo missionário, saudoso missionário e pastor Eurico Bergenstein. Então nós estamos estudando nesse trimestre as lições sobre a reconstrução de Jerusalém. O tema da lição é os princípios divinos em tempos de crise, a reconstrução de Jerusalém e o avivamento espiritual, como exemplo para os nossos dias. Então, essa lição nos ensina muito acerca do despertamento espiritual que conduziu o povo pós-cativeiro de volta para Jerusalém, para a reconstrução do templo e para a reconstrução dos muros, após o cumprimento da profecia de Jeremias, que após os 70 anos eles retornariam. E na lição de hoje nós vamos aprender sobre o despertamento renova o altar. Antes de nós iniciarmos a lição, quero fazer o pedido a você, se você é novo por aqui e ainda não se inscreveu no canal, desce aí a barra, se inscreva no nosso canal, clique no sino das notificações para que todas as vezes que nós postarmos um vídeo novo, você receba o aviso aí, a notificação pelo YouTube. E também nós temos as redes sociais. Eu vou deixar o link sempre no comentário, o link para a página no Facebook e também do nosso canal no Telegram. Então, para que você possa seguir a nossa página e para que você possa também se inscrever no canal do Telegram, porventura você não recebendo as notificações do YouTube, você vai receber por uma das nossas redes sociais também, através das postagens que faremos. Então se inscreva, deixa o seu like, curta, compartilha, deixa o seu comentário também, deixando um feedback, deixando a sugestão, para que nós possamos interagir e aprender cada vez mais da palavra do Senhor. Então vamos para a lição. Lição de número 3, o despertamento renova o altar. O texto áureo da nossa lição de hoje está no livro de 1 Reis, capítulo 18, versículo de número 30. Então Elias disse ao povo: chegai-vos a mim, e todo o povo se chegou a ele, e reparou o altar que estava quebrado. E reparou o altar do Senhor que estava quebrado. 1 Reis, capítulo 18, versículo 30. Nossa verdade prática diz assim: Satanás jamais derrotará o crente cujo altar é constantemente renovado pelo Espírito. Então, nessa lição, nós vamos dar mais um passo importante concernente ao tema sobre despertamento, falando do despertamento renovando o altar. Aqui nós lemos o texto, no texto áureo. Elias, antes de apresentar ao Senhor a oferta, antes de fazer naquele desafio com os profetas de Baal, ele conserta o altar do Senhor que estava quebrado. Então nós vamos falar sobre isso, falar da importância do altar para o povo judeu, falar dessa importância no contexto histórico, no contexto espiritual do povo hebreu naquele momento. Nossa leitura bíblica em classe está no livro de Esdras, capítulo 3. Nós vamos ler do versículo 2 até o versículo 5 e nós vamos ler do versículo 10 até o versículo 13. E levantou-se Jesua, filho de Josadaque, e seus irmãos, os sacerdotes, e Zorobabel, filho de Sealtiel, e os seus irmãos, e edificaram o altar do Deus de Israel, para oferecerem sobre ele holocaustos, como está escrito na lei de Moisés, o homem de Deus. E firmaram o altar sobre as suas bases, porque o terror estava sobre eles, por causa dos povos das terras. E ofereceram sobre ele holocaustos ao Senhor, holocaustos de manhã e de tarde. Celebraram a festa dos tabernáculos, como está escrito, e ofereceram holocaustos dia em dia, por ordem, conforme o rito,
cada coisa no seu dia. E depois disso, o holocausto contínuo e os das luas novas e de todas as solenidades consagradas ao Senhor, como também de qualquer que oferecia oferta voluntária ao Senhor. Quando, pois, os edificadores lançaram os alicerces do templo do Senhor, então apresentaram-se os sacerdotes já paramentados e com trombetas, e os levitas, filhos de Asaf, com saltérios para louvarem ao Senhor, conforme a instituição de Davi, rei de Israel. E cantavam a reveses, louvando e celebrando ao Senhor, porque é bom, porque a sua benignidade dura para sempre sobre Israel. E todo o povo jubilou com grande júbilo, quando louvou o Senhor pela fundação da casa do Senhor. Porém, muitos dos sacerdotes e levitas e chefes dos pais, já velhos, que viram a primeira casa sobre o seu fundamento, vendo perante os seus olhos esta casa, choraram em altas vozes, mas muitos levantaram as vozes com júbilo e com alegria, de maneira que não discernia o povo as vozes de alegria das vozes de choro do povo, porque o povo jubilava com tão grande júbilo que as vozes se ouviam de muito longe. Então, essa é a nossa leitura bíblica em classe, que é o texto base para a nossa lição de hoje, a lição de número 3, o despertamento renova o altar. O objetivo geral que nós queremos atingir com essa lição é identificar o que caracteriza um verdadeiro despertamento espiritual, que esse é um ponto importantíssimo da nossa lição, através dos textos que nós vamos ler, através dos tópicos e subtópicos de cada ponto da lição, nós vamos identificar e aprender com o que caracteriza, as características de um verdadeiro despertamento espiritual, para que nós não venhamos a entender e achar que qualquer avivamento ou qualquer forma de avivamento seja um avivamento genuíno. Não, o avivamento gerado por Deus, ele tem características e nós vamos aprendê-las de forma bíblica. O objetivo específico é, através da lição, nós elucidarmos o significado do altar para o Antigo Testamento, para o Antigo Pacto, entender que hoje Cristo é a nossa comunhão, o centro da nossa comunhão com Deus, e comprovar que nem todos os despertamentos, por isso nós precisamos aprender o que caracteriza um verdadeiro despertamento, porque nem todos os despertamentos têm as características mencionadas na lição que nós vamos aprender aqui hoje. Então vamos para a nossa lição. O comentário introdutório fala sobre o que nós vamos estudar. Nós vamos estudar nós vamos estudar aquilo que caracteriza um verdadeiro despertamento espiritual. Porque hoje nós precisamos sim, de fato, de um despertamento. Porém, nós precisamos buscar um despertamento verdadeiro, um despertamento genuíno, que seja produzido pelo Espírito Santo de Deus, no tempo de Deus e para a glória de Deus. Então, trata-se da necessidade de que os homens passam a sentir de se chegarem mais perto do altar de Deus, a fim de estarem cada vez mais perto do Senhor. Então, é isso que nós vamos aprender aqui nessa lição. A nossa lição de hoje, como sempre, nós sempre temos geralmente 3 tópicos. E hoje nós vamos começar aqui o nosso tópico de número 1, tem o título: O despertamento conduz o homem ao altar. O primeiro subtópico é: os judeus sentiam a necessidade do acesso a Deus que o altar lhe proporcionava. O altar tem uma importância muito grande para o povo hebreu, inclusive quando nós vemos que eles voltam para reconstruir Jerusalém, eles voltam para reconstruir o muro, voltam para reconstruir o templo. Mas antes de reconstruir o templo, eles reconstroem primeiro o altar. No texto, na leitura bíblica em classe que nós fizemos, fala que eles lançaram sobre os alicerces, sobre a base do altar que tinha anteriormente. Então eles começam reconstruindo pelo altar, porque sem o altar não haveria culto,
Então eles renovam, eles reconstroem primeiro o altar antes de reconstruir o templo, porque eles precisavam estabelecer comunhão com Deus. Eles estavam exilados, eles estavam cativos na Babilônia, e agora eles estão regressando, então eles querem cultuar e adorar a Deus. Então eles não iriam esperar toda a reconstrução do templo. Eles começam renovando o altar para poder estabelecer um culto, uma adoração, sacrifícios, ofertas, e até também pela questão da oferta expiatória, para que eles pudessem celebrar a Deus. Então, para que eles pudessem ter comunhão com Deus, eles precisavam do altar. Então, o despertamento conduzia eles ao altar, porque através do altar eles teriam acesso a Deus. Então, esse é o primeiro subtópico. O judeu sentia a necessidade do acesso a Deus que o altar lhe proporcionava. O propósito que traziam no coração ao retornarem do cativeiro precisava ser muito firme, porque estavam rodeados de inimigos cruéis. A Bíblia diz, Esdras capítulo 3, versículo 3, fala que o terror estava sobre eles por causa dos povos da terra. Então, os inimigos de Israel estavam ali ainda habitando aos seus redores. Então, quando eles voltam para reconstruir o templo, para reconstruir os muros, e ali eles estão com a cidade desguarnecida, completamente destruída, eles retornam e não teriam, em certa ocasião, nenhuma proteção porque os muros estavam destruídos. Mas só que quando eles renovam o altar para estabelecer um culto a Deus, eles estão dando uma demonstração de fé muito grande. Porque em vez deles investirem pesado, primeiro em reconstruir os muros para dar a eles proteção, eles entendem que a primeira coisa que eles precisam é de comunhão com Deus. Nós lembramos do texto de Salmos, que diz que uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor. Então, quando eles estabelecem o altar, eles têm novamente um acesso a Deus através do altar, através dos sacrifícios, da oferta. Através desse altar, eles agora tinham novamente comunhão com Deus. Eles estavam restabelecendo a sua comunhão com o Senhor. E por isso, por causa do terror dos povos, então eles agora sabem que, tendo comunhão com Deus, Deus iria livrá-los, Deus iria estar guardando e protegendo a vida deles. Por isso, o mesmo povo sentia que precisava do acesso a Deus através do altar, e este será o holocausto contínuo perante o Senhor, onde vos encontrarei para falar contigo a lei, fazendo aqui referência a Êxodo capítulo 29, versículo de número 43. Ali verei os filhos de Israel para por minha glória sejam santificados. Então esse holocausto, um holocausto contínuo que eles teriam que apresentar diante do Senhor, e para que eles pudessem ter um encontro com Deus, para que eles pudessem estar ali tendo um relacionamento, uma comunhão com Deus. E aqui tem um ponto muito importante. Eles vão para reconstruir Jerusalém, para reconstruir o templo. Mas como Deus estava trazendo um despertamento, e esse despertamento tinha um objetivo nacional, que era restabelecer o povo na terra, na região onde Deus havia dado a possessão para eles, mas também Deus estaria trazendo um despertamento espiritual. Então, era um despertamento para trazer restauração nacional e restauração espiritual. Então, por isso, o restabelecimento do altar, eles estão recebendo comunhão para cumprir o propósito de Deus. Porque os propósitos e os projetos de Deus na nossa vida, não basta nós termos uma boa dicção, não basta nós termos um bom intelecto, não basta nós termos uma boa formação. Para que nós venhamos conseguir cumprir os objetivos de Deus que Ele tem para fazer por intermédio das nossas vidas, nós precisamos ter comunhão com Deus. Nós precisamos ter intimidade com esse Deus. E através do altar, eles voltariam até essa comunhão com Deus. Então, nosso subtópico de número 2, todos os despertamentos genuínos começam com a restauração do altar. Lembrando que o altar fala desse culto, dessa restauração, do restabelecimento do culto, do relacionamento com Deus. Então, para o antigo pacto, para a antiga aliança, eles dependiam do altar. O altar era o centro do culto hebraico, do culto judeu. Eles precisavam do altar para apresentar os seus sacrifícios e assim ter um acesso a Deus, ter o perdão dos seus pecados, a oferta expiatória, apresentar o sacrifício de ofertas mesmo, de apresentar como oferta agradável a Deus. Então eles tinham que cumprir esse ritual
através do altar. Então, por isso o altar tinha esse papel tão importante. E todos os genuínos, os verdadeiros despertamentos do povo de Deus começava com a restauração de Israel. E aí a gente vai citar aqui alguns exemplos bíblicos que você provavelmente já conhece, já se ouviu muito falar dessas restaurações do altar do Senhor. Temos na Bíblia aí vários exemplos, como o texto que nós lemos no texto do dia, que Elias reparou o altar do Senhor que estava quebrado. Nós temos aí a narrativa de 1 Reis, do capítulo 16 até o capítulo 40, toda a narrativa, o desafio que há entre os profetas de Baal, entre os profetas o profeta Elias e entre os profetas de Baal. Então, nesse confronto, nós vemos que Elias, quando ele aceita o desafio, então ele repara o altar do Senhor que estava quebrado. A nação estava corrompida, o povo estava entregue à idolatria, e Elias restaura o altar do Senhor que estava quebrado. Porque restaurando o altar do Senhor, ele teria acesso a Deus, ele teria novamente comunhão com Deus. E aí ele ora e Deus manifesta a sua glória. Ele sacrificou sobre o altar, orou a Deus, o fogo desceu e o povo exclamou: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Então, através da restauração do altar que estava quebrado, a glória de Deus se manifesta, os profetas de Baal são consumidos a fogo e o povo reconhece a soberania, a majestade e a glória de Deus. E aqui é mais um ponto importante que o verdadeiro avivamento, o verdadeiro despertamento proporciona, advindo de uma das características que é a comunhão com Deus, que é a ligação através do altar, é que a glória de Deus ela é manifesta para louvor e honra do nome do Senhor. Então, através disso, eles não viram em Elias uma grande figura, mas eles glorificaram a Deus. Então, todo avivamento genuíno, ele não tem por objetivo trazer uma promoção humana, mas ele tem um objetivo de promover o nome do Senhor, que o nome de Deus seja engrandecido e glorificado. É claro que algumas pessoas vão usar desse avivamento para se promover, vão usar a palavra de Deus para se promover, mas um avivamento genuíno, o verdadeiro avivalista, a pessoa que é usada por Deus para conduzir pessoas à palavra, ao avivamento, ao despertamento, ele procura levar as pessoas a glorificar o nome do Senhor, porque esse é o objetivo. O segundo exemplo, quando o piedoso rei Ezequias assumiu o trono de Judá para governar, no primeiro ano do seu reinado, ele abriu as portas da casa do Senhor e as reparou. Nossa referência aí está em 2 Crônicas, capítulo 29, versículo 3. No primeiro ano do seu reinado, ele abriu as portas da casa do Senhor e as reparou. O que Ezequias fez? Mandou purificar o templo. Ele tirou fora toda a imundícia, purificando o altar do holocausto que havia sido substituído. Olha só, ele teve que purificar o templo, ele teve que restaurar o altar. Por que ele teve que restaurar o altar? Porque o antecessor de Ezequias foi o rei Acaz. Aqui nós temos em 2 Reis, capítulo 16, do versículo 10 até o versículo 12, nós temos a referência que Acaz pede para que envie pessoas que são enviadas ao sacerdote. Urias foi enviado para copiar o modelo do altar que estava em Damasco. Então ele faz essa cópia do altar, e o altar que é colocado no templo, que é substituído por um altar de uma cópia de um altar que estava em Damasco, ou seja, ele trocou a forma do altar. E o altar, o templo, o tabernáculo, tudo em Israel era feito com as medidas e com a ordem de Deus, conforme ele ordenara para Moisés, conforme ele ordenava para os sacerdotes, que tudo deveria ser feito conforme Deus estava determinando. E quando ele troca o altar por um altar de um modelo que não era o modelo que Deus havia determinado, ele está alterando a forma, ele está fazendo algo que não estava de acordo com os padrões de Deus. E quando Ezequias assume, ele repara o altar, tira o altar que era cópia de um altar que estava em Damasco, e agora ele restaura o altar da forma
que era no contexto bíblico, na forma que o povo de Deus já estava habituado pela lei de Moisés, pela forma como havia sido construído pela ordenança do Senhor. Então ele substitui o altar que a casa havia corrompido. E aí então, quando os sacerdotes sacrificaram sobre o novo altar, o altar que havia sido santificado, a referência de 2 Crônicas capítulo 29, do versículo 27 e 28, assim que eles ofereceram o sacrifício, começou um novo cântico na casa de Deus. Então, o despertamento levou à separação do altar, que quando nós falamos sobre santidade, santificação, fala de separação. Então, no momento em que ele faz a reparação do altar, ele está fazendo a santificação do altar. Ou seja, ele tirou o altar, que não era um altar santificado. O altar santificado era aquele que estava determinado pela lei, pelas medidas, pela forma, pela liturgia que deveria acontecer, tudo que a lei, tudo que Moisés recebeu de Deus, tudo aquilo que era costume do povo hebreu. Então ele repara o altar da forma que ele deveria ser. Então, quando o altar foi santificado, quando ele separa o altar, aí os sacerdotes oferecem sacrifício, há um novo cântico. E esse novo cântico fala de um renovo espiritual, fala dessa renovação, porque havia no meio do povo agora um novo cântico, uma celebração nova, porque o altar foi renovado. Então, mais uma vez, nós temos aqui uma referência de um avivamento e de um renovo genuíno que veio através do altar. No terceiro exemplo, quando os judeus voltaram do cativeiro, e isso nós lemos lá na leitura bíblica em classe, construíram um altar sobre as suas antigas bases, ou seja, já era a planta, né? Já era um modelo que estava no templo. Quando o templo foi destruído, então as bases, os alicerces que estavam ali, eles construíram o altar sobre a mesma base, ou seja, ele estava registrado ele estava sendo retificado da mesma forma que a lei de Moisés, que a lei ordenava. Então, assim como manda a lei, como nós lemos em Esdras, capítulo 3, versículo 3, eu vou ler de novo esse versículo, e firmaram o altar sobre as suas bases, porque o terror estava sobre eles por causa dos povos, e ofereceram sobre ele o holocausto ao Senhor, holocausto de manhã e de tarde. Então, sobre a mesma planta, sobre a mesma base, eles reconstruíram o holocausto. Então, o culto a Deus havia recomeçado. Então, isso estava começando a desencadear toda uma renovação e um avivamento espiritual sobre o povo. Eles ofereceram sacrifício, celebraram a festa dos tabernáculos, então eles estavam novamente cultuando a Deus, porque o altar havia sido restaurado e restaurado da forma como deveria ser, pelas suas antigas bases, da forma como já era no antigo templo de Salomão. Então a síntese do nosso tópico 1 é: todos os despertamentos genuínos começam com a restauração do altar. Por isso os judeus sentiam a necessidade de ter acesso a Deus através de um altar restaurado. Então esse é a síntese do nosso tópico 1, a importância do altar para os hebreus e esses exemplos aí de altares que foram restaurados, caracterizando um genuíno despertamento, um genuíno avivamento. Vamos para o tópico de número 2. O tópico número 2 tem o título Cristo, o centro da nossa comunhão com Deus. No tempo do Antigo Testamento, o altar era o centro do culto a Deus. No Novo Testamento, o sacrifício de Jesus no Gólgota é o grande acontecimento para o qual o altar apontava profeticamente. Porque a importância do altar era que eles iam apresentar ali os seus sacrifícios para que a sua adoração, a sua oferta fossem aceitas, para que o culto que eles estavam apresentando a Deus fosse aceito. Se o altar não fosse um altar santificado, se o altar estivesse quebrado, desconcertado, se o altar não fosse o altar de acordo com os princípios que Deus havia estabelecido, eles não conseguiriam apresentar essa adoração a Deus. Essa adoração não chegaria até a Deus. Então, quando o altar ali aponta para Cristo profeticamente, nós estamos falando de que quando Jesus, como o sacrifício eterno, se oferece na cruz, no Gólgota, por nós,
Então agora nós temos acesso a Deus, nós temos a representatividade aí do véu se rasgando de alto a baixo. Então nós não precisamos mais de ir lá apresentar um sacrifício no altar, porque Jesus já se ofereceu como sacrifício por todos nós, e agora nós só temos que ir lá, no nome de Jesus, celebrar, adorar, orar a Deus e ter uma vida cristã genuína, porque Jesus agora, não mais o altar em si na questão dos sacrifícios, mas Jesus, como ele se apresentou como sacrifício, ele é o centro da nossa adoração a Deus. Se no Antigo Testamento o povo hebreu dependia do altar para ter acesso a Deus, agora Jesus profeticamente representa esse altar, porque eu dependo de Jesus para ter acesso a Deus. Primeiro subtópico do tópico 2 é: toda a Trindade atuou ativamente na morte expiatória de Jesus. Toda a Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, atuou ativamente na morte expiatória de Jesus. Primeiro, o Pai Celestial. Deus, antes da fundação do mundo, planejou a obra redentora com o sacrifício do seu Filho Jesus. Referência aí de Efésios 3, do 6 ao 9. Na consumação dos séculos, ele enviou seu Filho e participou diretamente do drama do Gólgota. Vamos ler 2 Coríntios capítulo 5, versículo 19. Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. Então, essa é a participação de Jesus na morte, a participação de Deus na morte expiatória de Jesus. Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. Então Deus atuou, Deus operou através da morte de Jesus para nos dar reconciliação. O segundo, o próprio Cristo, o Filho de Deus, ele também atua profundamente na obra expiatória dele morrendo na cruz. Qual foi a forma que Jesus atuou? Entregou-se a si mesmo como oferta e sacrifício. Efésios capítulo 5, versículo 2. Andai em amor, como também Cristo vos amou e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus em cheiro suave. Então, se o Pai, através do sacrifício de Jesus, estava dando-nos uma reconciliação, a participação de Jesus é ele se entregando voluntariamente por amor a nós. Então, ele age, o Pai e o Filho, agindo nesse sacrifício expiatório, morrendo pelos nossos pecados. Jesus levou sobre si os nossos pecados ali naquela cruz e padeceu para nos levar até a Deus, para nos dar esse acesso até a Deus. A terceira pessoa da Trindade, o Espírito Santo, ele ajudou o Filho a vencer a todos os obstáculos que se levantaram contra ele, até chegar à cruz. Foi pelo Espírito Eterno que Jesus ofereceu a si mesmo imaculado a Deus. Vamos à referência de Hebreus capítulo 9, versículo 14. Quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu a si mesmo imaculado a Deus, purificará a vossa consciência das obras mortas, para servirdes ao Deus vivo. Então, o sangue de Cristo que pelo Espírito Eterno. Então, nós vemos a atuação profunda do Pai, do Filho e do Espírito Santo, trabalhando nesse contexto da morte expiatória de Jesus. Os três concordando entre si e atuando em prol desse propósito, para que nós pudéssemos ter salvação e vida eterna, ofertando a nós a vida eterna através da morte expiatória do Senhor Jesus Cristo. O segundo subtópico fala sobre o Espírito Santo quer, pelo despertamento, mostrar aos homens a grande vitória de Jesus no Gólgota. O Espírito quer iluminar o entendimento dos homens para essa grande realidade. Então, a partir do momento em que nós temos a revelação genuína dada pelo Espírito Santo, nós vamos conseguir vencer todas as aflições, os combates, as lutas do dia a dia, tendo em vista que, uma vez que compreendemos o sacrifício de Jesus Cristo, como disse o próprio apóstolo Paulo,
nem a altura, nem a profundidade, nem a vida, nem a morte, nem a saúde, nem a doença, nada me separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Quando nós temos um entendimento profundo, genuíno e verdadeiro do amor de Cristo, que Ele manifestou por nós se entregando na cruz do Calvário, nós temos vigor e ânimo para vencer toda e qualquer adversidade. Então, nós temos aqui divisão em alguns tópicos, dentro desse subtópico, falando sobre a atuação do Espírito Santo para nos dar esse despertamento e nos revelar a vitória de Jesus, nos ensinar acerca dessa grande vitória de Jesus na cruz. Então, o primeiro ponto é: o Espírito revela. O Espírito revela, iluminando os olhos do nosso entendimento, para que saibamos a grandeza do seu poder sobre nós, que manifestou em Cristo ressuscitando-o dos mortos. E aí nós temos a referência de Efésios 1,17. O Pai da glória vos deu o seu conhecimento, o Espírito de sabedoria e de revelação. Então o Espírito Santo, ele revela. O Espírito Santo, ele mostra que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. Nós temos aí também a referência de Mateus 16, versículo 16 e 17, quando Pedro declara para Jesus: tu és o Cristo, o Filho de Deus. E Jesus diz: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, que não te revelou a carne, mas o Espírito. Porque alguém só pode reconhecer que Jesus é o Filho de Deus pelo Espírito de Deus. Então o Espírito, ele revela. Bom, na segunda parte, nós temos aqui que o Espírito ensina as profundidades do vitupério da cruz. Quando Jesus, na estrada de Emaús, explicava aos discípulos que as Escrituras escreveram sobre sua morte, o coração deles ardiam. Então Jesus, quando falou dos tópicos acerca da sua morte, no versículo 32, eles olharam um para o outro e falavam: porventura não ardia em nós o nosso coração quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as Escrituras? E aí no versículo 33 eles voltam para Jerusalém. No versículo 34 fala que eles declaram e reconhecem que quando eles diziam que Jesus ressuscitou verdadeiramente. Então eles têm esse entendimento, porque quando Jesus ensinou para eles acerca da Escritura e o coração deles ardiam, o Espírito Santo estava ensinando para eles ali, fazendo com que eles pudessem compreender essa revelação, pudessem compreender o entendimento genuíno de que Jesus havia de fato ressuscitado, porque ele havia prometido através da sua palavra. Então eles recebem esse ensinamento através do próprio Senhor Jesus Cristo. O Espírito explica o verdadeiro significado da morte de Jesus na cruz sobre o infinito alcance do brado: está consumado. João 19:30, quando Jesus dá o brado e diz: está consumado. Deus confirmou esta palavra do seu Filho, fazendo rasgar o véu de alto a baixo. Quando Jesus dá o brado: está consumado, o véu do templo se rasga de alto a baixo, trazendo livre acesso, mostrando à humanidade um novo e vivo caminho. Havia sido possível pelo véu, isto é, pela carne de Jesus. Agora um novo e vivo caminho estava sendo aberto para todo aquele que, crendo no nome de Jesus, poderia ter acesso a Deus. Por meio dessa vitória, os principados e potestades satânicos foram despojados e Jesus triunfou sobre eles na cruz. Por isso temos nele a vitória. Nós temos a referência aqui de 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 14. Graças a Deus que sempre nos faz triunfar em Cristo e por meio de nós manifesta em todo lugar o cheiro do seu conhecimento. Além de nós termos acesso a Deus, os principados foram colocados, despojados, e então nós temos agora, mediante o sacrifício de Jesus, temos nele vitória. 1 Coríntios 15, 57 diz: mas graças a Deus que nos dá vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, pela fé em Jesus, nós temos acesso a Deus, nós temos agora comunhão com Deus e podemos vencer o mundo, vencer as artimanhas do diabo, a sagacidade do nosso inimigo. Pela fé em Jesus, nós podemos vencer o mundo, conforme está em 1 João, capítulo 5, versículos 4 e 5. A fé que nós temos em Cristo, nós podemos ser mais do que vencedores.
Por causa do brado está consumado, a justiça de Cristo, agora é oferecida gratuitamente àqueles que creem em Jesus. Através de reconhecer, tendo fé em Cristo, nós então recebemos a justiça dele. Então, ao invés de sermos condenados por causa dos nossos pecados, Jesus nos justifica, e então a obra expiatória que ele fez na cruz, o sacrifício que ele fez, o brado que ele deu dizendo está tudo consumado, então consumou toda a dívida, consumou todo o pecado. Então nós temos em Cristo um novo e vivo caminho, nós temos força para vencer o mundo, e nós temos em Cristo agora a justiça que era dele, porque ele, sendo justo, sendo perfeito, sendo fiel, se ofereceu por nós, e através da justiça de Cristo, agora nós temos essa oportunidade de apresentar-nos diante de Deus em oração e não sermos condenados e não sermos rejeitados, mas temos acesso a Deus por causa do sacrifício de Cristo Jesus, aceitando pela fé, crendo nesse sacrifício. Então, aqueles que creem recebem essa grande graça, a justiça de Cristo sendo imputada a nós. No ponto final, nós temos o Espírito penetra todas as coisas. Aí 1 Coríntios capítulo 2:10, que o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. A luz da glória de Cristo, revelada na cruz, é uma luz que tudo manifesta. Quando esta luz ilumina o painel da nossa consciência, como aconteceu com o profeta Isaías, que diz, quando ele, nos versículos anteriores ao capítulo 6, ele profetizava contra várias nações, e o termo que ele sempre usa é ai. E aqui, quando ele tem a iluminação da glória de Deus sobre a vida dele, o Espírito Santo que penetra todas as coisas, ele teve um entendimento da sua própria situação, então a luz resplandeceu sobre a vida dele, e ele então pôde compreender: ai de mim que vou perecendo. Então ali ele teve o entendimento da sua situação. Então, quando o Espírito Santo vem sobre nossas vidas e ele faz essa sondagem, ele penetra no nosso íntimo, nós sentimos o grande peso dos nossos pecados, e pelo Espírito Santo somos despertados e levados ao arrependimento. Por isso nós precisamos entender que nós temos uma dependência muito grande do Espírito Santo também para nos levar a um genuíno arrependimento. Porque é o Espírito Santo que vai vir nos revelar a cruz de Cristo, é o Espírito Santo que nos ensina, que nos explica, que nos dá clareza sobre isso. E é o Espírito Santo que penetra ao nosso coração, a nossa alma, penetra o nosso ser e mostra-nos o quão pecadores nós somos, e se nós reconhecermos os nossos pecados, somos levados pelo Espírito Santo a um arrependimento. E aí vai trazer um avivamento e uma restauração, uma renovação genuína, um despertamento genuíno, que é produzido pelo Espírito Santo de Deus. Então, síntese do nosso tópico 2. No Novo Testamento, Cristo tornou-se o centro da nossa comunhão através de sua morte expiatória, trazendo a redenção a todos os homens. Não temos mais o altar como nosso ponto central do culto a Deus. Então, no Antigo Pacto, o altar era o ponto central. No Novo Pacto, no Novo Testamento, Jesus é o ponto central da nossa adoração a Deus. Por isso, a pregação tem que ser cristocêntrica. Por isso, a adoração, o hino que você canta, tem que glorificar a Cristo, tem que ser cristocêntrico. Jesus tem que ser o centro. Por isso que os nossos cultos, ele não pode ser antropocêntrico, ter o homem como centro. Não, o culto tem que ser completamente voltado para a adoração toda a Cristo Jesus. Desde a oração aos louvores e a pregação, tudo é para a glória e para a honra do nome do Senhor Jesus Cristo. Então, Jesus é o centro da nossa comunhão com Deus, é o centro do nosso culto, na nossa aliança no Novo Testamento. Para nós encerrarmos a nossa lição, nós temos aqui o tópico de número 3, e o último tópico, nós temos aí só um subtópico. Esse último tópico tem um tema: cuidado com as imitações. Alguns dizem que nem todos os despertamentos de hoje têm as características que são mencionadas nessa lição. Concordamos plenamente. Já no tempo dos apóstolos havia movimentos que tinham realmente alguma aparência de sabedoria, em devoção voluntária, humildade e em disciplina de corpo, mas não são de valor algum senão para a satisfação da carne. Meus irmãos, o avivamento,
o despertamento, ele é produzido por Deus. Quando nós lemos Esdras capítulo 1, versículo 1, fala que Deus despertou o espírito de Ciro. E no versículo de número 5 fala que todos aqueles cujo coração Deus despertou. Então Deus produz o avivamento, Deus produz o despertamento. O que nós precisamos, como nós costumamos dizer, é estar na brecha. Nós precisamos estar na posição. Nós precisamos estar no lugar certo, na hora certa, no momento certo, para sermos usados por Deus, despertados por Ele. Então, nós precisamos hoje de avivamento e não de movimento. O que seria o movimento? Seria o homem, na sua tentativa física e humana, tentar produzir um avivamento, tentar produzir uma renovação. Para produzir uma renovação eu preciso de um hino mais badalado, eu preciso de o que alguns chamam aí de adoração extravagante. Não, eu preciso de colocar luzes piscando na igreja, eu preciso de um fundo preto, Então, as pessoas procuram coisas atrativas para o homem, para que as pessoas compareçam à igreja, para que as pessoas compareçam aos cultos, para que as pessoas se sintam animadas e motivadas, mas o verdadeiro e o genuíno arrependimento e o genuíno avivamento, ele só vai vir pelo Espírito Santo de Deus. Então não vão ser situações promovidas pelo homem que vai levar as pessoas a um genuíno arrependimento. Show não é culto. E culto, é claro, não é show. Então quando você vai em um show de um artista que você gosta de ouvir as músicas, você tem que lembrar que ali não é um culto, é um show. Afinal de contas, você pagou para ir. E nós temos que lembrar também que o culto não é show. Então, o culto é uma apresentação a Deus. Nós estamos ali para apresentar algo para Deus. Então, por isso que quando nós falamos que se o despertamento, se o avivamento não tiver as características que nós falamos na lição, que esse despertamento tem que vir pelo altar, ou seja, nós temos que renovar esse altar, ou seja, renovar a aliança com Cristo, renovar Cristo como centro do nosso culto, ter a palavra de Deus, ter o Espírito Santo em estima, para que nós possamos ter um despertamento e um avivamento genuíno. Se não for assim, é apenas um movimento, e um movimento humano que não vai produzir os frutos necessários, que é nos levar em uma comunhão íntima e constante com Deus e com Cristo. Também em nossos dias, esses movimentos que são imitações baratas do verdadeiro despertamento, que estão em toda parte. Então, nós precisamos ter esse entendimento, esse discernimento, que o verdadeiro despertamento, ele vai nos conduzir à palavra de Deus, ele vai nos conduzir a Cristo, tendo ele como centro do nosso culto. Muitos desses movimentos empregam técnicas avançadas de dominação psicológica. Esses avivalistas ou especialistas, entre aspas, sabem que com as suas técnicas sabem dominar o auditório e podem fazer o público rir, chorar, pular, gritar, bater palmas. São, porém, experiências sem nenhum valor nem poder, sem a menor reverência. Um verdadeiro avivamento, um genuíno arrependimento, ele vai nos levar à Bíblia e a tudo aquilo que é bíblico, ao cristianismo completamente bíblico, cristocêntrico, dirigido pelo Espírito Santo. Então nós precisamos entender a diferença entre um avivamento genuíno e shows, né? Que às vezes as pessoas acham que são avivamentos, que são despertamentos. E aqui nós temos uma observação: shows com apresentações dos cantores evangélicos e tudo mais. Nos shows às vezes domina-se aplausos, gritos, assobios. Então esse ambiente, muitas vezes, uma certa feita eu ouvi um DVD de uma cantora evangélica em que as pessoas estavam na portaria, e com faixas, com placas, e as pessoas começaram a cantar o nome da cantora e dizendo: ô fulana, cadê você? Eu vim aqui só para te ver. Então aí a gente tem uma demonstração da falta de entendimento das pessoas. Ali é um local onde deveria estar reunidas as pessoas para adorar a Deus. Mas como eu já disse, show não é culto e culto não é show. A única estrela que aparece em um culto é Deus, é Jesus, é o Espírito Santo. No show vai ter várias estrelas. Então nós precisamos ter esse entendimento. Nós não podemos deixar-nos ser confundidos. O avivamento
E a restauração genuína vai vir através da Bíblia, através da nossa comunhão com Cristo, através da nossa comunhão com o Espírito Santo de Deus. Mantenhamos o Espírito Santo na direção, então veremos cumprir-se a palavra de Deus. Salmo 84, versículo 7, vão indo de força em força. Deus abençoe a sua vida grandemente, que você possa ter compreendido os aspectos e as características de um genuíno avivamento, de uma genuína restauração, que começa pelo altar, que começa pela nossa aliança transformada com o Senhor Jesus. Se você foi de fato renovado, restaurado, teve um despertamento espiritual, você vai orar mais, não porque você vai fazer essa medição de tempo, mas você vai ser uma pessoa mais dedicada à oração, você vai ser uma pessoa mais dedicada à Bíblia, você vai ser uma pessoa mais dedicada a buscar o Espírito Santo e a buscar comunhão com Ele. Então, se você, porventura, entende que está vivendo um avivamento na sua vida e você não desfruta disso, você ainda não encontrou um verdadeiro avivamento, porque o verdadeiro avivamento, o despertamento genuíno, nos conduz isso, à proximidade com o altar, ou seja, a proximidade a um relacionamento e a comunhão, a acesso a Deus por meio da palavra, por meio do jejum, por meio da oração, por meio da leitura bíblica, por meio de adoração genuína, constante e verdadeira. Então, que Deus abençoe grandemente a sua vida e que o Espírito Santo sempre esteja nos direcionando, que estejamos com o nosso coração aberto para o Espírito Santo nos direcionar, né? O texto de Hebreus diz que se hoje ouvirdes a voz do Espírito Santo de Deus, não endureçais os vossos corações. Amém? Deus abençoe a sua vida. Mais uma vez eu quero te agradecer imensamente por estar assistindo esse vídeo até o final. Que Deus abençoe. Deixe o seu like, se inscreva no canal, compartilhe com os seus amigos, que Deus possa continuar te abençoando. Na próxima semana estaremos aqui para a lição de número 4 da Escola Bíblica Dominical. Até o próximo vídeo e que Deus te abençoe.